Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7 do livro do profeta Daniel. E o tema que nós vamos estudar trata justamente do chifre pequeno e o ataque que vai ser feito por esse chifre pequeno à lei de Deus. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a partir de agora faremos uma viagem no tempo e na história para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos prontos aqui no nosso auditório, todos os amigos prontos com suas Bíblias em mãos e nós vamos começar o nosso estudo agora. Eu quero convidar você de casa também a orar comigo agora, porque o programa de hoje trará surpreendentes revelações e o Espírito Santo que inspirou esse livro precisa nos conduzir nesse aprendizado. Ore comigo agora. Pai de amor, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesse auditório e os nossos amigos lá nos seus lares. Agora vamos abrir mais uma vez Tua Palavra e queremos suplicar que o mesmo Espírito Santo que inspirou os sagrados apóstolos e profetas a escreverem esse livro, possa agora também iluminar nossa mente e nosso coração, para que nós compreendamos qual é a Tua perfeita vontade para a nossa vida. Eu quero colocar em Tuas mãos todos os nossos telespectadores nesta hora. O programa de hoje trará surpreendentes revelações. Que o Teu Espírito prepare o nosso coração para entendermos essas verdades e para aceitarmos a Tua vontade para a nossa vida, oramos em nome de Cristo. Amém. Em nosso último estudo, começamos o capítulo 7 de Apocalipse. E eu queria convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Agora iremos para a segunda parte desse capítulo. Na primeira parte, semana passada, nós estudamos a respeito dos 7 animais. O leão representando Babilônia, o urso, a Medopérsia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia, e um animal terrível e espantoso representando o Império Romano. Desse quarto animal que representa o Império Romano, o profeta Daniel diz no verso 7 que esse animal tinha 10 chifres. É o que ele diz em Daniel 7:7. E nós vimos aqui que os historiadores colocam esses 10 chifres, aqueles que estudam as profecias aliado com a história, como sendo 10 tribos bárbaras que finalmente minaram a autoridade do Império Romano, provocando a sua queda no ano 476 de nossa era. Agora Daniel introduz um novo elemento. Ainda falando do quarto poder, Roma, Daniel escreveu no versículo 8, Daniel 7:8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Do meio dos 10 chifres, que são as 10 tribos bárbaras, surge um 11º chifre. Um chifre pequeno, disse Daniel. E esse chifre pequeno que surge, ele arranca 3 dos 10 quando ele surge. Quem é esse chifre pequeno? Quais são as características que Daniel, aqui no capítulo 7, apresenta para nos ajudar a identificar esse chifre pequeno? Dê uma olhadinha então para o capítulo 7 e olha o que Daniel fala sobre ele. Primeiro, Daniel 7, no verso 8, ensina de que ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Daniel informa de que quando ele sobe, ele arranca 3 dos 10 chifres. Havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Em Daniel 7:11 diz que esse quarto animal foi morto.
a queda do Império Romano. E Daniel 7:20 diz que esse pequeno chifre parecia mais robusto do que os outros 10. Continuando a identificação, no verso 21, esse chifre pequeno faz guerra contra os santos do Altíssimo. Essa expressão santos do Altíssimo é uma referência ao povo de Deus em todos os tempos. Esse chifre pequeno é diferente dos 10 chifres. Ele profere palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Ele magoa os santos do Altíssimo. Ele cuida em mudar os tempos e a lei de Deus. Os santos lhes seriam entregues nas mãos por 3,5 tempos, 3 tempos e meio, e um tribunal então se assentaria para tirar o seu domínio e para o destruir. Eu queria que você entendesse de que o livro de Daniel deve ser estudado em paralelo com o Apocalipse. Esse poder, o chifre pequeno no capítulo 7 de Daniel, ele tem olhos como de homem. No capítulo 13, Apocalipse, no verso 18, ele recebe um número de homem. Em Daniel, ele tem boca com insolência. Em Apocalipse, boca com blasfêmia. Em Daniel, ele foi entregue para ser queimado. Aqui, ele é golpeado de morte. Lá em Daniel, ele fez guerra aos santos. Em Apocalipse, ele peleja contra os santos. Em Daniel 7,25, ele profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, ele blasfema contra Deus. Em Daniel, ele muda os tempos e a lei. Em Apocalipse, ele difama o santuário. E não se esqueça que a lei de Deus estava dentro do santuário, dentro da Arca da Aliança. Em Daniel, ele agiria por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, ele age por 42 meses. Estamos falando de um mesmo poder, tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 13. Mas quem é esse poder? O que a história revela sobre esse poder? Vamos começar com Martinho Lutero, monge agostiniano. No dia 17 ou 31 de outubro de 1517, ele foi até a porta da Catedral de Wittenberg e ele pregou ali as 95 teses contra as vendas de indulgência. O fato de Lutero ter condenado a Igreja Romana pela venda de indulgências provocou severos debates. E o ano de 1520 foi um ano chave, porque nesse ano Lutero escreveu várias obras, falando de profecia, falando de Bíblia e falando da Igreja Romana. Eu trouxe para vocês aqui uma das obras de Lutero. Toda a coleção de Lutero está hoje composta em 11 volumes. Este aqui é o volume 2. E esse volume 2 apresenta as obras que Lutero escreveu no ano de 1520, alguns meses antes que ele fosse eliminado da igreja, excomungado da igreja. E aqui nessa obra, na página 290, o que Lutero fala a respeito desse poder? Lutero escreveu assim, na página 290, agora, falando inclusive do regime e do poder romano. Agora, vêm eles e fazem do Papa um representante de Cristo, exaltado no céu, e vários permitem que o diabo os domine a tal ponto de chegar a crer que o Papa estaria acima dos anjos dos céus e lhes daria ordens. E o que na realidade são as verdadeiras obras do anticristo. A página 290 do segundo volume da coleção completa de Lutero faz parte de um dos livros que ele escreveu em 1520, chamado A Nobreza Cristã da Nação Alemã. E ele escrevendo A Nobreza Cristã da Nação Alemã, ele adverte de como o romanismo estava atuando em seus dias, e esta obra é a primeira obra de Lutero a denunciar
o chifre pequeno como sendo o Império Romano e Roma Papal. Vamos para um outro historiador. Nós já usamos a obra dele aqui, e mais uma vez eu queria mencionar para vocês a obra de Isaac Newton, quando ele fala das profecias de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton, nessa obra, que foi publicada em 1733, na página 80, o que ele escreve sobre o chifre pequeno? Assim disse Isaac Newton: reis representam reinos, como já ficou dito. Portanto, o chifre pequeno é um reino. Era um chifre da quarta besta e arrancou 3 dos primitivos. Por isso devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhes era peculiar, com boca e olhos. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falava insolências, mudando os tempos e a lei, ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a igreja de Roma. Um vidente, e ele põe aqui a palavra grega, episcopos, é um bispo, no sentido literal do vocabulário. E esse, a igreja reivindica o bispado universal. Com a boca dá leis aos reis e às nações, assim como o oráculo. Arroga-se a infabilidade e pretende que os seus decretos obriguem o mundo inteiro, o que quer dizer que é um profeta no mais alto grau. Isaac Newton está dizendo claramente de que o chifre pequeno é o papado. Interessante que Daniel nos oferece 13 características. Ao analisarmos essas características, nós o faremos com a seguinte pergunta: está Isaac Newton correto nessa afirmação? Está Lutero correto na afirmação que ele fez? Vamos olhar agora a Bíblia e a história para saber se eles têm razão ou não. Kênia. Pastor, tem uma corrente de interpretação que afirma que o chifre pequeno se trata de Antíoco Epifânio. Está correto? Vamos olhar as características e perguntar se esse rei Seleucida, do 2º século antes de Cristo, preenche essas características. Daniel disse assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. A primeira característica que nós vamos estudar, que Daniel coloca, é que quando o chifre pequeno chega, ele arranca 3. 3 de quantos? De 10. E esses 10, segundo Edward Gibbons, o historiador que nós vimos outro dia, esses 10 chifres se estabeleceram durante Roma Imperial. E ele coloca dos anos 351 ou 52 até 476, quando cai Roma. Então as 10 tribos bárbaras, representadas pelos 10 artelhos da estátua e pelos 10 chifres do quarto animal, eles apontam para as 10 tribos bárbaras que minaram Roma dos anos 351 até 476 de nossa era. Aí vem a primeira colocação. Viveu Antíoco Epifânio nesses séculos para proceder dos 10? Não. Ele é um rei do 2º século antes de Cristo. Ele viveu antes dos 10 chifres surgirem, porque Roma só foi cair em 476. Então ele não pode ser o chifre pequeno, porque ele surgiria dos 10. Segundo, quando o chifre pequeno surge dos 10, ele arranca a 3. O que significa isso? Aqui estão as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano. E eu disse para vocês de que cada uma dessas tribos organizou finalmente uma nação europeia. Mas o interessante é que os vândalos, os ostrogodos e os érolos, eles foram extintos.
eles não organizaram nenhum território. E por que eles foram extintos? Porque eles eram arianos. O que é ser ariano? É seguir a Árion. E quem é Árion? É um herege do passado. E esse Árion, ele não cria na Bíblia nem ensinava muitas coisas que a Bíblia ensina. As tribos arianas não aceitaram a autoridade do Papa. As tribos arianas não aceitaram os dogmas e a pretensão melhor do papado que estava se estabelecendo. Então, como eles não aceitaram, eles foram destruídos. E quando foi destruído a terceira tribo ariana? Os ostrogodos. Em que ano? 538. Então, a última tribo ariana das 3 que foram destruídas foram os ostrogodos, em 538. E o que aconteceu no ano 538? Quando é expulsa a última tribo ariana, João II é declarado o cabeça de todas as igrejas, e a partir desse ano começa o período que nós chamamos na história de a supremacia papal. Mas o papado, para se estabelecer, ele tinha que expulsar quem não aceitava o seu domínio. E a última tribo a ser expulsa foram os ostrogodos, exatamente no ano 538. Então, Antíoco Epifânio não expulsou nenhuma tribo, porque ele já não existia mais. Mas Roma, em sua fase imperial e agora papal, começa a trabalhar, inclusive com o apoio das outras 7 tribos, para exterminar os dissidentes. Então, as 3 pontas que o chifre pequeno arranca são os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Um outro detalhe. Qual é a segunda característica que Daniel nos informa? Ele falava com insolência. Esse chifre pequeno fala com insolência. Esse mesmo poder em Apocalipse 13:5 diz que ele tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que são essas blasfêmias proferidas pelo chifre pequeno? O que é uma blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos olhar primeiro para Marcos capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é quem? Deus. À luz do Evangelho, a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. E Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele perdoou pecados. Mas por que Jesus não estava incorrendo em pecado? Porque ele é Deus. Ele não blasfemou porque ele é Deus. Mas só Deus pode perdoar pecados. Então, à luz da Bíblia, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Agora olha para estes documentos que eu vou apresentar para vocês. Cânon Católico, Concílio de Trento, página 440 e 870, dizem assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna como uma nova pessoa, um santo. Quem é que perdoa ele? O sacerdote. A pretensão de perdoar pecados, à luz da Bíblia, é blasfêmia. Agora eu trouxe comigo também o catecismo. E aqui você tem o catecismo da Igreja Católica. Será que essas coisas não são coisas do passado? Ou são coisas modernas? O que ensina o catecismo na página 401, artigo 1456?
A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais que tenham conhecido ou que tenham consciência melhor, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. E na página 403, ele continua falando do ministério do sacramento, e assim diz o Catecismo: como Cristo confiou a seus apóstolos o mistério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo, o programa de hoje reserva grandes surpresas para mim e para você. O que eu estou lendo aqui não é invenção minha. A proposta desse programa é fazer uma análise das profecias de Daniel à luz da história. Se a Bíblia diz que a pretensão em perdoar pecados é blasfêmia, você não acha que esse poder está blasfemando contra Deus? Nós iremos para o intervalo. E assim que voltarmos, eu quero apresentar para vocês na Bíblia uma outra blasfêmia e como ela está se cumprindo em nossos dias. Eu volto no instante. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o chifre pequeno de Daniel 7 e o ataque à lei de Deus. Terminamos o primeiro bloco falando de que existem na Bíblia algumas coisas que são blasfêmia. E com base no texto que nós lemos em São Marcos, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Inclusive a palavra de Deus, em 1 Timóteo 2, verso 5, nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. E um outro texto que nos ajuda é 1 João 1, verso 9, quando João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só existe um ser nesse universo capaz de perdoar pecados, e esse ser é Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas pastor, a Bíblia não ensina que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? É claro que ensina, é verdade. E o que significa perdoar pecado uns dos outros? Vamos supor que o Leonardo me ofenda, eu tenho que perdoá-lo. Se eu ofendê-lo, ele tem que me perdoar. Então, perdoar pecado uns dos outros é quando eu ofendo ou sou ofendido. É aí que eu peço perdão ao semelhante. Agora, os pecados que eu cometo contra Deus, eu não tenho que procurar um semelhante para confessar, eu tenho que confessar a Ele, porque só Ele é o detentor do perdão. Então isso tem que ficar bem claro em nossa mente, para nós entendermos o que a palavra de Deus ensina. Um outro detalhe: o que mais é blasfêmia na Bíblia? Olha para João capítulo 10, versos 30 a 33. Jesus declarou assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O Cristo foi acusado de uma outra blasfêmia. Qual? Ele se fazer de Deus, porque ele declarou: eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Agora, por que é que Cristo não pecou ao declarar ser Deus? Porque Ele é Deus, é por isso que Ele não pecou. Então, alguém pretender ser Deus ou assumir o lugar de Deus, à luz de João 10, 30, isso é blasfêmia. O chifre pequeno, esse poder, faz essa reivindicação. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso.
Olha o que diz o dicionário de Lúcius Ferrari no artigo Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso não é colocar-se no lugar de Deus? Isso não é pretender ser o próprio Deus? Vocês todos já ouviram falar de Rui Barbosa, certo? Um jurista baiano, inteligente. Bem cedo na vida ele entrou em contato com uma obra escrita em alemão, falando justamente sobre o Papa. E esse material foi recentemente republicado. E eu tenho aqui a obra publicada chamada O Papa e o Concílio. Esta obra, O Papa e o Concílio, foi publicada em 1869. E quem publicou esta obra foi um teólogo alemão que usou um pseudônimo de Janus. E esta obra que ele publicou fala justamente da pretensão do Papa em querer ser Deus e em querer ser infalível. Ela estava escrita em alemão e Rui Barbosa entrou em contato com essa obra. Ele ficou tão impressionado com a leitura que ele traduziu esta obra para o português e ele fez uma introdução à obra. Só que a introdução dele ficou maior que a própria obra. E na introdução que Rui Barbosa fez sobre a obra de Janus, esse teólogo alemão, ele escreveu algumas coisas interessantes. Olha o que escreveu Rui Barbosa na página 132 do volume 1, que é a introdução ao volume 2, que é a obra original. Rui Barbosa disse assim: quando se diz que o infalibilismo é uma divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa ensinado nos livros ultramontanos. O Papa é Jesus Cristo na Terra. Ele está citando um escritor ultramontano. É relativamente ao Cristo quanto à autoridade. O que é Cristo, o Cristo é para Deus, seu Pai. Estas são palavras textuais de um prelado cujas obras de propaganda têm a máxima voga. E mais um pouco, na página seguinte, ele começa a mencionar uma obra intitulada Ato de Fé dos Novos Católicos convertido ao Papismo. E no artigo 3 dessa obra, Rui Barbosa cita: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los para o inferno. Artigo 5. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isto com genuflexões mais profundas, como ante ao próprio Cristo. Artigo 11. Confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a sua conveniência. O que Rui Barbosa está dizendo? De que essas blasfêmias cometidas pelo poder romano são claramente o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Um outro detalhe, uma terceira característica. Diz o profeta Daniel de que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e os santos lhes seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos aqui o que significa tempos, estão lembrados? É anos, Daniel 11:13. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Agora, se você vai para Apocalipse, falando do mesmo poder no capítulo 13, lá diz que esse poder agiria
por 42 meses. Mas se você vai um pouquinho mais para frente de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo poder atuaria também por 1260 dias. Então, na Bíblia, em Daniel e Apocalipse, o chifre pequeno atua por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias. São 3 períodos distintos ou estamos falando de um mesmo poder? É claro que é o mesmo poder, basta fazer a conta. 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, você tem 42 meses, porque são 12, mais 12, mais 12, mais 6. 42 meses é o mesmo período de Apocalipse. E se você multiplicar 42 por 30, que é a quantidade de dias no calendário judaico, você vai chegar a quantos dias? 1260. Então, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias falam de um mesmo período. E como estamos tratando de profecia, em profecia, segundo Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34, cada dia equivale a um ano literal. Isso quer dizer que o chifre pequeno atuaria na história por 1260 anos. Eu disse para vocês no primeiro bloco que a última tribo a ser expulsa foi os ostrogodos. Quem guardou o ano que foi expulso? 538. Pois bem, agora é só você pegar o ano 538, somar 1260, nós seremos levados a que ano? 1798. O que aconteceu em 538? Um decreto de Justiniano colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas e dando ao papado jurisdição temporal. O que aconteceu em fevereiro de 1798? A prisão do Papa Pio VI, que era o Papa da época. Agora eu pergunto, Kênia, Antíoco Epifânio viveu 12 séculos para cumprir essa profecia? Antíoco Epifânio estava vivo em 538? Antíoco Epifânio viveu até 1798? Então não pode ser Antíoco Epifânio. E aqui, deixa eu falar com você que está em casa. A maioria dos teólogos dispensacionalistas estão ensinando por aí de que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Engano satânico. E sabe por que engano satânico? Porque se eu coloco o chifre pequeno no 2º século antes de Cristo, eu não tenho com que me preocupar. Outros teólogos futuristas da escola de interpretação profética futurista estão colocando o anticristo para um futuro distante. Ora, se ele está no passado ou no futuro, o que tem a ver comigo no presente? Nada. Mas a escola de interpretação profética historicista diz que esse poder do chifre pequeno, ele está atuando na história e que houve uma supremacia desse poder por 1260 anos. E qual é o movimento religioso que se encaixa perfeitamente nessa profecia? Apenas um: o sistema papal. Durante 1260 anos, os cristãos foram perseguidos e mortos. Durante esse período, um dos povos, os valdenses, habitou entre a França e a Itália. Ali, em casas simples, eles moravam e mantiveram a palavra de Deus exaltada. Eu visitei na Alemanha alguns anos atrás este prédio. Aqui no 14º século aconteceu um concílio e John Hus e um ano depois Jerônimo de Praga foram condenados à morte pela Inquisição. E eles foram queimados em praça pública, a poucos quilômetros desse prédio, que permanece o mesmo até hoje. Aqui foi o concílio de Constança. Isso aqui é Constança, na Alemanha. Esse poder dominou por 12 séculos. Em 1798, os generais Berthier e Servani, por ordem de Napoleão Bonaparte, prenderam o Papa Pio VI, que era o Papa da época. E essa prisão do Papa
foi o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, verso 3, que diz que uma das suas cabeças seria golpeada de morte. Esse foi um golpe mortal para o papado. Agora ainda temos uma quarta característica. Esse poder, segundo Daniel 7:25, vai mudar os tempos e a lei. Esta é a última característica que vamos estudar hoje. Mudar os tempos e a lei. Aí está, cuidará em mudar os tempos e a lei. Se você olhar para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, lá estão os 10 mandamentos. Mas se você olhar para o Catecismo, na página 539, aqui estão também os 10 mandamentos. Mas agora você vai começar a perceber de que houve uma alteração. Aqui aparece na página 539 os 10 mandamentos. Só que depois você começa a ver de que alguma coisa foi mudada. Um espaço foi deixado em branco. Ou seja, 3 mudanças o catecismo faz na lei de Deus. Primeira delas, exclusão do segundo mandamento. O segundo mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento da santa lei de Deus foi excluído do catecismo. Segunda mudança, o quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 11, ensina que o sábado é o dia a ser santificado. Aqui no catecismo se ensinou guardar domingos e festas. E finalmente, como tiraram o segundo, só sobraram 9. Então dividiram o 10º mandamento em 2, para voltar a ter 10, porque senão seriam apenas 9. Agora, esta mudança na lei de Deus não é nova, ela começou desde o 4º século, quando Constantino tornou-se imperador de Roma. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele baixou o que a história chama de o primeiro decreto dominical. E aqui está a cópia do decreto, como promulgada no Codex Justinianus, livro 3, no título 12 e 13. E esse decreto de Constantino convida a todos a descansarem no venerável dia do sol. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Ora, qual é o venerável dia do sol para os romanos? O primeiro dia da semana. O inglês traduziu como Sunday, dia do sol, o domingo. E agora vem a igreja romana e diz assim: nós devemos celebrar o dia santo, o domingo, porque nele Jesus ressuscitou. Jesus deixou uma cerimônia para celebrarmos a ressurreição. Isso está em Romanos, capítulo 4, ou capítulo 6, versos 4 a 6. É o batismo. Porque quando eu me batizo, eu sou sepultado como Cristo foi. E eu nasço para uma nova vida. O domingo não celebra a ressurreição de Cristo. O domingo é uma mentira, pregada pelo Império Romano desde o 4º século, e que foi mantido no catecismo. E, infelizmente, as igrejas cristãs e protestantes estão abraçando a mesma ideia. Deixa eu falar para você que me assiste. Nós não estamos trazendo essas verdades à tona para machucar ninguém. Não pense assim. Nós estamos trazendo essas verdades porque a palavra de Deus tem que ser exaltada. E quando a verdade de Deus for exaltada, o erro cairá por terra. Você pode ler a Bíblia do Gênesis a Apocalipse e você nunca vai encontrar um texto santificando o domingo. Mas eu ofereço para você 104 textos sobre o sábado e falando da santidade desse dia. Eu queria que você entendesse de que a mudança na lei de Deus é o cumprimento da profecia de Daniel 7:25. Por favor, entenda mais uma coisa. Isso não tem nada a ver com você, meu irmão católico. Não tem nada a ver com você agora. Eu estou falando de uma obra que o anticristo iniciou desde o 4º século, por mãos de um imperador e depois por mão de um sistema que dura toda a Idade Média. Eu estou falando para você de um poder que atua há séculos contra a lei de Deus. Isso não tem nada a ver com você. Eu queria que você entendesse uma outra coisa. Igreja não salva ninguém. Igreja não salva.
Quem salva é Jesus Cristo. Atos 17:30 declara de que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quando eu não conheço uma doutrina, eu não serei cobrado por ela. É por isso que eu tenho que aprender a verdade de Deus. Um outro detalhe. Jesus disse em João 10,16 que ele tem muitas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco. Apocalipse 18:4 faz um último apelo para o povo de Deus. Sai de Babilônia, sai da confusão religiosa. Isso aqui é confusão religiosa. Ao longo da história, o diabo tem trabalhado para alterar a lei de Deus, para confundir as pessoas. E vocês vejam que isso é história. Agora, olhe uma evidência daquilo que é a verdade. Faleceu há alguns anos o autor dessa tese doutoral, Samuel Bacchiocchi. Aqui está a sua tese original. Essa tese intitula-se From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. Samuel Bacchiocchi, um doutor em teologia, pastor da Igreja Adventista, ele faleceu alguns anos atrás, mas a sua tese foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ele foi o único não católico aceito no programa doutoral por aquela universidade. E quando ele terminou a sua tese, a tese dele recebeu o imprimato do Vaticano. E nessa tese ele prova historicamente de que a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo foi feito pela Igreja Romana. E a Igreja colocou nessa tese o seu imprimato, dizendo: é isso mesmo, nós não estamos negando nada. E quando você vai para o catecismo, é isso mesmo. E os protestantes hoje que santificam o domingo, a quem estão seguindo? A Igreja Romana. Mateus 5, 17 e 18, Cristo declarou: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. São João 14, 15, Jesus declarou: se me amam, ou se me amais, vocês guardarão os meus mandamentos. A lei de Deus que eu obedeço é uma expressão do meu amor por Cristo. Não é um caminho para a salvação, é um fruto da salvação. Não pense que os adventistas, com sua ênfase na lei de Deus, eles são legalistas. Porque a Igreja Adventista não ensina que você tem que guardar a lei para ser salvo. Pelo contrário, a Igreja Adventista ensina que só obedece à lei quem é salvo. Porque a obediência é uma evidência de que Cristo tomou conta do coração. Agora, Jesus não salva ninguém para ficar na desobediência. Não pense você que Jesus salva você para você continuar quebrando os mandamentos. Não, Jesus te salva para você obedecer. E eu faço uma outra pergunta. Por que é que dos 10 mandamentos atacaram o sábado? Atacaram o segundo mandamento? Porque o problema do povo de Deus ao longo da história sempre foi a idolatria. Os cativeiros do povo de Deus no passado foram por causa do pecado da idolatria. E eles arrancaram do mandamento: não farás para ti imagem de escultura, para manter o povo na idolatria. Mudaram o sábado pelo domingo, por quê? Porque o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, é o único mandamento que apresenta a Deus como Criador de todas as coisas. E porque Ele é Criador, diz Apocalipse 14, 6 e 7, Ele merece a nossa adoração. Mas o diabo, o inimigo, ele sempre quis ser adorado no lugar de Deus. E aqui está em Daniel, o pano de fundo de Daniel é o grande conflito entre o bem e o mal. Ou seja, o diabo quer ser adorado e ele ataca o único mandamento que manda os seres humanos adorar a Deus. E nós devemos fazer isso no sábado, o 7º dia da semana, o dia que Ele criou para ser adorado. Você pode adorar a Deus na segunda, na terça, no domingo? Pode. Deus vai aceitar a sua adoração?
Vai. Mas se você também adorar no sábado, não tem como fugir disso. Qual será a sua decisão? Diante das verdades que a palavra de Deus nos ensina hoje, qual será a sua decisão? Eu queria conversar com você que está em casa. Eu sei que o estudo de hoje está trazendo revelações surpreendentes para você, mas eu quero repetir. Nós não estamos trazendo esse tema à tona para tocar em feridas de ninguém, para ferir você. Eu nasci numa família católica e até aos 13 anos eu fui um católico. Eu fui batizado nessa igreja, fui crismado nessa igreja, fiz a minha primeira comunhão. Mas com 13 anos eu comecei a ter contato com a Bíblia. E eu comecei a descobrir coisas que estavam na Bíblia, que a minha igreja não estava ensinando. E eu tomei uma decisão. A decisão de seguir o que a Bíblia orienta e nada mais. Talvez você agora tenha que responder uma pergunta também. Está você disposto a tomar decisões? Será que Deus não está chamando você e a mim para um novo caminho, um novo começo? A palavra de Deus nos apela agora. E você vai ter o tempo agora de pensar nisso. Enquanto ouviremos essa música, eu queria que você pensasse. Estou eu pronto para tomar decisões em minha vida? O que vou fazer com as verdades que eu estou descobrindo? Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, lhe estende a mão e concede o perdão.
Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Por certo, um turbilhão de dúvidas ficaram em sua mente depois do estudo de hoje. Talvez aqui não tenhamos todo o tempo necessário para tirar as suas dúvidas pessoalmente. Mas eu queria que você fizesse uma coisa. Ore ao Senhor nosso Deus. Coloque-se nas mãos dEle e Ele vai ajudar você. Ele vai te mostrar o caminho. Ore comigo agora. Pai, depois do estudo de hoje, aprendemos coisas que nós não imaginávamos conhecer. Existem coisas em Tua palavra que agora nos estão sendo reveladas. Nossa mente pode estar confusa nesse momento, mas uma coisa nós te pedimos: que o Teu bom e Santo Espírito nos conduz a partir de agora. Mostra-nos, Pai, a verdade da Tua palavra. Ajuda-nos a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus, em quem habita a plenitude da divindade, e que as verdades que Cristo deixou em Sua palavra sejam nosso guia enquanto nos preparamos para os céus. Talvez existem pessoas que estão magoadas pelo amor que elas têm à sua igreja. Mas ajuda-nos a entender agora de que nós seremos salvos é por Cristo e de que a Tua promessa é de que apenas a verdade liberta. Que sejamos libertos pela Tua verdade. É a nossa oração. É em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Eu espero você na semana que vem para mais um estudo. Que Deus o abençoe.